RFI Convida. Ela é advogada, cronista, professora universitária, doutora em Direito Internacional e escritora. O RFI Convida tem o prazer hoje de receber em seus estúdios Ruth Manos. Seja bem-vinda à Rádio França Internacional, Ruth. Muito obrigada, eu estou super feliz de estar aqui e contente de, inaugurar qualquer emissão na França. É a primeira. Que bom, então, estamos também muito contentes aí em recebê-la. Você está aqui na França, Paris, vai passar também por Lyon, tem até um encontro em Genebra, para lançar a edição em francês do seu Guia Prático de Antimachismo. Essa é a versão em francês que foi editada pela editora Anacaona. Ou seja, Ruth, o lançamento em francês significa que esse tema, o antimachismo, ele está presente em várias sociedades, não tem fronteiras, você encontra eco nessa sua escritura que você fez, baseada principalmente na sua experiência no Brasil, mas também em Portugal, onde você também transita. Isso significa que está ganhando público e ecoa também em outras sociedades essa questão? Eu acho que isso no Brasil a gente diria é ruim, mas é bom, né? Porque se a gente vai vendo que tem uma necessidade de falar sobre o combate ao machismo em tantos lugares, né? Eu brinco, eu adoraria que esse fosse um livro démodé, né? Para usar um termo, um francesismo aqui, mas adoraria que fosse um tema fora de moda, um tema que não precisa falar disso mais, machismo é uma coisa que já ficou no passado. Mas não é, né? E não é no Brasil, e não é em Portugal, e não é na França, e imagino que isso se estenda a outros países. Então, fico muito feliz por ter uma oportunidade de publicar aqui, ao mesmo tempo fico triste de que num país desenvolvido como a França, isso também seja necessário. Agora, por que um guia prático antimachismo, né? Porque você traz informações, situações, e considerações assim que estão presentes na sociedade, em várias sociedades inclusive, mas precisava de um guia prático, assim, é como se fosse realmente o beabá sobre esse tema, Ruth? É o beabá. Sabe que a Nana Vaz de Castro, a minha editora, na Sextante, lá no Brasil, é uma grande editora no Brasil. E a Nana me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: se você quiser furar a bolha, você tem que lembrar que nada é óbvio. Muitas vezes eu acho que nos nossos meios, a gente acha que certas coisas são óbvias. Eu sou advogada, então é óbvio a diferença de dolo e culpa, é óbvia a diferença de imprudência e negligência. Não é óbvio se eu quero sair da bolha. Se eu quero conversar com quem não é advogado, eu não posso assumir que todo mundo sabe disso. E eu acho que nesses anos que eu tenho de pesquisa, sobre diversidade, sobre feminismo, tanto dentro do direito quanto, nessa parte mais literária, um pouco mais soft, digamos assim, eu vou percebendo que nada é óbvio. Que às vezes a gente está num certos meios, nessas bolhas de discussão que a gente já está discutindo nuances do feminismo radical. E quando eu brinco, enquanto lá fora o mundo está acabando. Enquanto lá fora a gente tem um monte de movimento de extrema-direita se fortificando, como a gente tem mesmo pessoas que não apoiam esses regimes, mas pessoas que vivem essa opressão, nós vivemos essa opressão, todo mundo vive. Então, a ideia não é esgotar o tema, eu sempre falo, é um guia, assim como eu falo isso no livro, um guia de Paris. Quando você lê um guia de Paris, você não considera que você conheceu Paris. Mas você tem os elementos para quando você quiser conhecer essa cidade. Ele é um guia prático antimachismo. Ele vai te dar elementos para tentar visitar o machismo que existe dentro de você e tentar combater. Então, a tentativa desse livro é ser o mais didático possível, Para algumas pessoas já muito aprofundadas no assunto, pode ter algumas coisas que são óbvias, mas eu acho que para a grande maioria das pessoas é muita novidade mesmo. Inclusive, Ruth, você descarta, ou pelo menos diz que não gosta da ideia de que a situação está melhorando em relação a esse combate ao machismo. Por quê? Olha, eu tenho uma frase uma vez que falei, uma vez virou até uma camiseta, que as coisas não estão melhorando, somos nós que estamos lutando, Alguém dizer que, não, mas as coisas estão melhorando para as mulheres, estão melhorando para a comunidade LGBTQIA+, estão melhorando para as populações negras. Não estão melhorando. Primeiro, a gente está num cenário que a gente olha e fala, realmente não está melhorando. A gente sabe o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, a gente sabe as ameaças que existem na França, a gente sabe o mundo inteiro, a gente sabe, viu os Estados Unidos, a gente
né? Então, assim, teve uma época que tinha uma fachada de que as coisas estavam melhorando. Agora acho que está muito claro de que não, que a ameaça, né, de regressão nos direitos humanos, nos direitos fundamentais, ela é latente no mundo inteiro. Então, eu acho que é uma forma muito traiçoeira de dizer que a discussão é inútil. Né? Então, dizer para qualquer grupo vulnerável, né? A gente tenta não usar no Brasil mais o termo minorias, porque muitas vezes, né, as mulheres são maiorias no Brasil, os negros são maiorias no Brasil, não são minorias, né? E que às vezes até leva aquela frase que eu detesto, que, mas agora as maiorias têm que se curvar às minorias. Não, né? Mas as maiorias precisam cuidar de grupos vulneráveis. Então, é muito traiçoeiro você dizer que esses grupos vulneráveis estão fazendo discussões chatas, estão fazendo o famoso mimimi, que a gente diz no Brasil, quando, na verdade, a gente continua morrendo, a gente continua, né, vivendo com violência, com medo, em muitas camadas, né, e em muitos tipos de população, de grupos que são vulneráveis de alguma maneira. Por falar em grupos vulneráveis, esse guia prático seu, né, tem vários capítulos. Um deles, por exemplo, é dedicado justamente à diversidade sexual, né? Você, inclusive, é muito pedagógica ao dizer, né, sobre sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual. Como que o machismo, hoje em dia, ele se situa dentro desse contexto dessa diversidade que, né, está sendo cada vez mais, digamos assim, expressa, né, até em meios de comunicação, como as redes sociais, por exemplo, que a gente vê muito mais, ao mesmo tempo, a expressão dessas comunidades, mas, por outro lado, também discursos de ódio, né? Então, como o machismo se situa dentro desse contexto da diversidade sexual? Olha, eu gosto de dizer que o machismo ele tem um viés muito básico, às vezes até um pouco infantil, né? De não querer entender certas coisas. Então eles taxam, tudo gay, tudo viado, tudo travesti. É o máximo que eles chegam nessas palavras. E acham, né? As pessoas machistas, as pessoas conservadoras, elas têm uma resistência a entender, por exemplo, a sigla LGBTQIAP+, do tipo, não aguento mais, quanta letra. Sim, porque existem muitas camadas ali dentro, existem muitas pessoas diferentes, existem muitos desafios diferentes. Né? Tem questões que são biológicas, tem questões que são de identidade, de gênero, tem questões que são de orientação sexual, são coisas diferentes. Então, o machismo, ele fecha os olhos para tudo que é diversidade, né? Então, acho que faz parte de combater o nosso machismo, né? Muitas vezes eu falo isso para os meus amigos de São Paulo, que trabalham em bancos, advogados, falo, não adianta você falar que você é antimachista porque você quer que sua filha seja CEO da Nestlé um dia. Não adianta você dizer que você não é machista porque você tenta não interromper suas colegas numa reunião. Enquanto você não entender o que é uma pessoa transexual, o que é uma mulher travesti e respeitar isso, enquanto você não entender a luta das mulheres negras, das mulheres muçulmanas, né? Não precisa se aprofundar, mas enquanto você fingir que essas coisas não existem, não dá para dizer que você é uma pessoa que vive uma vida antimachista. No caso desse combate ao antimachismo, você vê que existe muito mais resistência do que evolução em relação ao combate? Você sabe que eu vi uma coisa muito engraçada, né? Que dentro da minha bolha, né, de amigos, de homens desconstruídos, né, que lutam contra o machismo que eles vivem, quando eu falava que eu estava escrevendo esse livro, muitas vezes me aconteceu uma coisa com esses homens, que são homens que eu gosto e respeito e tal. E eu falava assim, tô escrevendo um guia prático antimachismo. E eles falavam assim, mas você precisa dizer que tem exceções. Você precisa dizer que tem homens que não fazem isso. E eu falei, gente, para de querer ser o centro das atenções. Vocês não têm 5 anos de idade. É uma expressão de machismo. É uma expressão do machismo do tipo, todos são péssimos, mas eu sou ótimo, fale sobre mim. Não. Vamos falar sobre a regra, não vamos falar sobre a exceção, né? Até porque dentro da exceção também tem um quê de regra, né? Então, assim, tem uma conduta que mesmo, no Brasil a gente brinca, até fala dos esquerdomachos, né? A gente fala de homens que acham que são desconstruídos, porque eles estão nessas pautas, mas continuam traindo suas mulheres, continuam não pagando de forma correta as suas empregadas domésticas. Então, peraí, né? Tem muito telhado de vidro. E tem muitas mulheres machistas também. Eu também tenho comportamentos machistas, eu falo disso no livro. É um combate diário, né? Eu brinco, é que nem musculação. Não adianta você fazer musculação durante 2 semanas e achar que você vai ficar com um corpo bonito para sempre. É uma manutenção pro resto da vida, né? E eu acho que o combate ao machismo, ao racismo, à homofobia, à gordofobia, à xenofobia, também são formas de musculação que a gente precisa fazer o tempo todo.
porque o inconsciente coletivo, o senso comum, eles ficam o tempo inteiro bombardeando a gente para a gente regredir no nosso pensamento. Você fala justamente, né, que que a questão do machismo está inclusive dentro das próprias mulheres, né? Você mesmo, né, identificou algumas, até com você mesmo, algumas dessas expressões. Como é que você vê justamente essa percepção das mulheres, né? Você acha que elas têm essa completa dimensão e consciência de que também, né, são machistas muitas vezes? Não tem, não tem. Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso, né? E eu acho que isso tem muitas camadas. Muitas vezes as pessoas acham, tipo, ah, não, mas eu sou uma pessoa que sou a favor da mulher ficar em casa criando seus filhos, né? Eu não quero ter uma carreira, então eu sou contra o feminismo. Não é verdade, né? Eu sempre falo, o feminismo ele defende a mulher que quer ficar em casa cuidando dos filhos e do marido e trabalhando muito, porque quem que fica em casa trabalha e trabalha Desde que seja uma pra escolha, caramba. né? Claro. Desde que seja uma escolha dela. Não é a lei que obrigou, não foi o pai que obrigou, não foi o marido que obrigou. Então, assim, tem espaço para o feminismo, né, para todo mundo, dentro dessa noção de escolha. Agora, eu acho que muitas vezes tem mulheres que querem ditar a regra para outra. A mulher que fala, você é obrigada a ter sua carreira e fazer um monte de tatuagem que nem a Ruth e viajar o mundo. Isso também é uma forma de opressão de outras mulheres, né? A mulher julgando o corpo da outra, falando mal da maternidade alheia. Ai, mas ela nem tentou um parto normal. Ai, mas ela nem amamentou durante 6 meses, né? Isso são formas de exercer o machismo, né? Dentro de mulheres, muitas vezes, que se julgam feministas ou dentro de mulheres que se julgam mulheres que estão muito alheias ao feminismo. Então, a gente precisa revisitar muita coisa. Agora, Ruth Manos, no Brasil há uma legislação considerada assim, muito contundente no combate a crimes, né, e contra a violência contra a mulher, crimes contra a comunidade LGBTQIPA+. Esses instrumentos jurídicos, e você que é uma especialista, que é advogada, doutora em Direito Internacional, esses instrumentos jurídicos não têm sido suficientes aí para combater esse machismo? A Lei Maria da Penha, por exemplo, no Brasil, ela é essencial e é uma lei que é muito profunda. As pessoas acham que é só violência física, mas não é. A violência sexual, é a violência patrimonial, é a violência psicológica, é uma lei fundamental. Mas eu acho que a gente precisa, né? É claro que o Estado precisa colocar elementos de coerção, de sanção a condutas. Mas isso, eu brinco, né? É que nem a gente tratar uma cárie e não voltar a escovar o dente depois. O problema vai continuar existindo. Se a gente não muda o nosso hábito de higiene com os dentes, se a gente não muda o nosso hábito de comportamento e de pensamento perante as questões do machismo, perante as questões relativas à mulher, à diversidade sexual, não adianta a gente ter instrumentos de repressão estatal. Porque eles vão continuar acontecendo, né? E a gente não quer ter que reprimir. A gente não quer ter que prender um homem que cometeu o feminicídio. A gente quer que o feminicídio não exista. Então, esses elementos são essenciais, mas não são a solução do problema, né? A solução do problema está no diálogo. Eu ainda sou uma pessoa muito old school que acredita no diálogo. Agora, Ruth, você, nessas suas pesquisas, nessas suas observações, você vê que tem uma sociedade um pouco mais evoluída, uma comunidade mais evoluída com relação a uma sociedade mais igualitária entre homens, mulheres e entre todos os gêneros, claro, inclusivos. Eu acho que sim. Eu acho que só o fato desses temas estarem sendo tão debatidos, eu acho que as redes sociais, elas têm, né, tem muito viés negativo na internet e nas redes sociais, mas também tem muita coisa positiva, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que educar o algoritmo, a gente tem que educar o cookie. Então, quando você pesquisa, né, vou pesquisar sobre antimachismo, você vai receber conteúdo sobre antimachismo. Se você pesquisar sobre bolsa bonita que eu vi no metrô, você vai receber coisas sobre isso. Então, eu acho que tem um papel do diálogo que vem das redes sociais, que vem de gerações, né? Eu falo, a geração das minhas sobrinhas, da minha ex-enteada, essas meninas que têm menos de 18, elas já nascem feministas, elas não estão pedindo licença. A minha geração, eu tenho 35 anos, eu ainda peço licença. Né? Do tipo, por mais que a gente já esteja mais evoluída do que gerações que vieram antes em relação a esse assunto, a gente ainda tem aquele medo, meu Deus, eu tô grávida, eu vou perder minhas oportunidades no trabalho. Essas meninas não vão cogitar lidar com isso, né? O problema é, o mercado de trabalho está preparado? O mundo está preparado? Não está, né? Elas já sabem os direitos que têm, mas a gente vai ter um conflito muito grande daqui para frente.
Ruth, a edição em francês do teu Guia Prático Antimachismo usou a linguagem inclusiva, não é? Não só ele, ela, mas, né, todo, todes, né? No caso da edição em francês, o que não está na edição, né, original em português. O que você achou dessa opção e, na sua opinião, a linguagem inclusiva, ela pode contribuir para para combater o machismo? Isso é super interessante, Charles, porque simplesmente não foi uma ideia quando a gente teve o livro no Brasil, né? E ele chama Guia Prático Antimachismo para pessoas de todos os gêneros. E eu lembro que no começo até veio da editora, alguém sugeriu, Guia Prático Antimachismo para homens e mulheres, porque muitas vezes as pessoas acham que como é antimachismo, ele é feito para os homens. E não, né? As mulheres também são machistas, também precisam ler. E aí eu falei, gente, quase que a gente escorregou numa casca de banana. Porque não existem só homens e mulheres, né? Existem outras nuances do gênero. Então, a gente teve a preocupação de colocar para pessoas de todos os gêneros, mas a linguagem neutra, eu acho que a gente tem um problema real de aceitação disso no Brasil, né? Eu chego nos eventos, eu fiz evento recentemente num tribunal superior em Brasília, e quando você fala boa noite a todas, todos e todes, né? Porque você ainda inclui, você falar todes, as pessoas estranham, existe uma resistência. Não sei como isso está funcionando na França, mas eu acho que é um movimento, né? Em Portugal tem mais resistência ainda no Brasil, porque eles são mais puristas com a língua. Então, acho que a gente... São passos. Mas simplesmente provocar as pessoas para reflexão é muito interessante, porque eu tenho um outro livro chamado Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, e eu conto a história da Olympe de Gouges, né, na Revolução Francesa. E quando a gente fala da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na Revolução Francesa, as pessoas tendem a pensar que é homem no sentido de ser humano. E não é. Era homem mesmo, do sexo masculino. Tanto que a Olympe de Gouges cria, né? Ela escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E não é publicada, ela vai para a guilhotina, tinha boatos que ela foi para a guilhotina grávida. Então, a gente precisa entender que essa coisa de chamar de direitos do homem, falar sempre no masculino, como é nas línguas latinas, e achar que as mulheres estão incluídas aí, não tá certo. E achar que as pessoas não binárias estão incluídas aí, não tá certo. E se a gente tem um termo todes, qual é a dificuldade dos homens de entender que eles estão incluídos no todes, em vez de ficar reclamando do todes que inclui pessoas que nunca estiveram incluídas, né? É um processo difícil, mas é um processo necessário. Gostaria de terminar a entrevista lendo um trechinho do seu livro, uma tradução livre aqui da edição em francês, em que você escreve: não existe tratamento milagroso para uma doença tão grave como o machismo. O tratamento é lento e talvez muito laborioso, mas aos poucos chegaremos lá. Essa é a minha esperança. Ruth Manos, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio França Internacional. Obrigada, Elcio.